Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 230. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia, mais alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Jeremias dos capítulos 38 ao 40, Salmos 74 e Salmos 79. Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador, Criador dos céus e da terra, que tem um amor infinito por nós, que tem misericórdias renovadas para as nossas vidas todas as manhãs. Nós te louvamos e te exaltamos, Pai, neste momento, com o coração cheio de gratidão por tudo que o Senhor é e nos faz. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada por tamanho amor por nós. Que este momento de leitura bíblica seja um momento, Pai, especial, para que nós possamos te conhecer melhor, para que possamos ter nossas vidas transformadas pelo teu poder. Que teu Espírito Santo nos ajude a entender o que nós vamos ler nesta manhã e que esteja tudo alinhado com a tua vontade, tudo o que fizermos, Senhor. Obrigada pela tua boa mão sobre as nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, direciona os nossos pensamentos para Ti, removendo toda distração, Pai. Abençoe todas as famílias que estão aqui representadas ouvindo este áudio, que o Senhor possa alcançar cada um deles com seu poder, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Jeremias capítulo 38. Jeremias confinado numa cisterna. E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Milquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nessa cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Ezequias respondeu: ele está em suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. Assim jogaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, e Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram mal em tudo que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez. Assim, com as cordas, o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Jeremias é interrogado novamente. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias e o encontrou na terceira entrada do templo do Senhor. Quero pedir-te uma palavra, disse o rei, não me escondas nada. Jeremias disse a Zedequias: se eu lhe der uma resposta, você não me matará? Mesmo que eu o aconselhasse, você não me escutaria.
O rei Zedequias, porém, fez este juramento secreto a Jeremias: juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, que eu não te matarei nem te entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-te a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, sua vida será poupada e esta cidade não será incendiada. Você e sua família viverão. Mas se você não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios e eles a incendiarão. Nem mesmo você escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles e eles me maltratarão. Eles não o entregarão, Jeremias respondeu. Obedeça ao Senhor fazendo o que eu lhe digo, para que tudo lhe ocorra bem e a sua vida seja poupada. Mas se você não quiser render-se, foi isso que o Senhor me revelou. Todas as mulheres deixadas no palácio real de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia, e elas lhe dirão: aqueles teus amigos de confiança te enganaram e prevaleceram sobre ti. Teus pés estão atolados na lama, teus amigos te abandonaram. Todas as suas mulheres e os seus filhos serão levados aos babilônios. Você mesmo não escapará da mão deles, mas será capturado pelo rei da Babilônia, e esta cidade será incendiada. Então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber desta conversa, tu morrerás. Se os líderes ouvirem que eu conversei contigo e vierem dizer-te: conta-nos o que disseste ao rei e o que o rei te disse, não escondas nada de nós, senão nós te mataremos. Dize: fui suplicar ao rei que não me mandasse de volta à casa de Jonatas para ali morrer. Quando os líderes vierem interrogar Jeremias, ele lhes disse tudo o que o rei tinha ordenado que disseste. E eles não lhe perguntaram mais nada, pois ninguém tinha ouvido a conversa com o rei. Jeremias permaneceu no pátio da guarda, até o dia em que Jerusalém foi conquistada. Jeremias capítulo 30. A queda de Jerusalém. Foi assim que Jerusalém foi tomada. No 9º ano do reinado de Zedequias, o rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. E no 9º dia do 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. Então todos os oficiais do rei da Babilônia vieram e se assentaram junto à porta do meio. Nergal-Sarezer de Sangar, Nebu-Sarsequim, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os soldados os viram, fugiram e saíram da cidade à noite, na direção do jardim real, pela porta entre os dois muros, e foram para Arabá. Mas o exército babilônio os perseguiu e alcançou Zedequias na planície de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Amate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e também matou todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, junto com aqueles que tinham se rendido a ele e o restante dos artesãos. Somente alguns dos mais pobres do povo que nada tinham, Nebuzaradã deixou para trás em Judá. E naquela ocasião ele lhes deu vinhas e campos. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias a Nebuzaradã: vá buscar e cuide bem dele, não maltrate, mas faça o que ele pedir. Então Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, Nebuzasban, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia, mandaram tirar Jeremias do palácio da guarda e entregaram a Gedalias, filho de Aicã,
filho de Safã, para que o levasse à residência do governador. Assim Jeremias permaneceu no meio do seu povo. Enquanto Jeremias esteve preso no pátio da guarda, o Senhor lhe dirigiu a palavra. Vá dizer a Ebed-Meleque, o etíope: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: estou prestes a cumprir as minhas advertências contra esta cidade, com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia, elas se cumprirão diante dos seus olhos, mas eu o resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Jeremias capítulo 40, a libertação de Jeremias. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, o libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado entre todos os cativos de Jerusalém e de Judá que estavam sendo levados para o exílio da Babilônia. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse-lhe: foi o Senhor, o seu Deus, que determinou essa desgraça para este lugar. Agora o Senhor a cumpriu e fez o que tinha prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhe obedeceram. Mas hoje eu o liberto das correntes que prendem as suas mãos. Se você quiser, venha comigo para a Babilônia e eu cuidarei de você. Se porém não quiser, pode ficar. Veja, toda esta terra está diante de você. Vá para onde melhor lhe parecer. Contudo, antes de Jeremias se virar para partir, Nebuzaradã acrescentou: volte a Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador sobre a cidade de Judá, e viva com ele entre o povo, ou vá para qualquer outro lugar que desejar. Então o comandante lhe deu provisões e um presente, e o deixou partir. Jeremias foi a Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, e permaneceu com ele entre o povo que foi deixado na terra de Judá. O assassinato de Gedalias. Havia comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto com os seus soldados. Eles ouviram que o rei da Babilônia tinha nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador de Judá, e o havia encarregado dos homens, das mulheres, das crianças e dos mais pobres da terra que não tinham sido deportados para a Babilônia. Então foram até Gedalias em Mispá. Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraias, filho de Tanumete, os filhos de Efai, de Netofate e Jazanias, filho de Maacatita, juntamente com os seus soldados. Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, fez um juramento a eles e aos seus soldados: não temam sujeitar-se aos babilônios. Estabeleçam-se na terra, sujeitam-se ao rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Eu mesmo permanecerei em Mispa, para representá-los diante dos babilônios que vierem a nós. Mas vocês façam a colheita das uvas para o vinho, das frutas e das olivas para o azeite. Ponham o produto em jarros e vivam nas cidades que vocês ocuparam. Todos os judeus que estavam em Moabe, em Amon, em Edom e em todas as outras terras ouviram que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente em Judá e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, governador sobre eles. Então voltaram de todos os lugares para onde tinham sido espalhados. Vieram para a terra de Judá e foram até Gedalias em Mispá, e fizeram uma grande colheita de frutas de verão e de uvas para o vinho. Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto, foram até Gedalias em Mispá e lhe disseram: você não sabe que Baalaís, rei dos Amonitas, enviou Ismael, filho de Netanias, para matá-lo? Mas Gedalias, filho de Aicã, não acreditou neles. Então Joanã, filho de Careá, disse em particular a Gedalias em Mispá: irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, e ninguém ficará sabendo disso. Por que deveria ele fazer os judeus que se uniram a você sejam espalhados e o remanescente de Judá seja destruído? Mas Gedalias, filho de Aicã, disse a Joanã, filho de Careá:
Não faça uma coisa dessas. O que você está dizendo sobre Ismael não é verdade. Salmo 74, poema da família de Asaf. Por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas, a tua pastagem? Lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tribo da tua herança que resgataste no Monte Sião, onde habitaste. Volta os teus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição que o inimigo causou em teu santuário. Teus adversários gritaram triunfantes bem no local onde te encontravas conosco e hastearam as suas bandeiras em sinal de vitória. Pareciam homens armados com machados, invadindo um bosque cerrado. Com seus machados e machadinhas esmigalharam todos os revestimentos de madeira esculpida. Atearam fogo ao teu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu nome. Disseram no coração, vamos acabar com eles. Queimaram todos os santuários do país. Já não vemos sinais miraculosos, não há mais profetas, e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retens a tua mão direita? Não fique de braços cruzados, destrói-os. Mas tu, ó Deus, és o meu rei, desde a antiguidade, trazes salvação sobre a terra. Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças das serpentes das águas, esmagastes as cabeças do Leviatã e o deste por comida às criaturas do deserto. Tu abristes fontes e regatos, secastes rios perenes. O dia é teu e tua também é a noite. Estabeleceste o sol e a lua, determinastes todas as fronteiras da terra, fizeste o verão e o inverno. Lembra-te de como o inimigo tem zombado de ti, ó Senhor, como os insensatos têm blasfemado o teu nome. Não entregues a vida da tua pomba aos animais selvagens. Não te esqueças para sempre da vida do teu povo indefeso. Dá atenção à tua aliança, porque de antros de violência se enche os lugares sombrios do país. Não deixes que o oprimido se retire humilhado. Faze que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti sem cessar. Não ignores a gritaria dos teus adversários, o crescente tumulto dos teus inimigos. Salmos capítulo 79. Salmo da família de Asaf. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas, deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Somos objetos de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Até quando, Senhor, ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a sua terra. Não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados. Venha depressa ao nosso encontro. A tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque as nações haverão de dizer: onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Cheguem à tua presença o gemido dos prisioneiros. Pela força do teu braço, preserva os condenados à morte. Retribui 7 vezes mais os nossos vizinhos, as afrontas com que te insultaram, Senhor. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. De geração em geração, cantaremos os teus louvores. Amém. Jeremias 38 começa com Jeremias proclamando a palavra do Senhor, alertando o povo e as autoridades sobre a inevitável destruição de Jerusalém, caso não se arrependam dos seus pecados. Contudo, suas palavras proféticas não são bem recebidas pelas lideranças, que o veem como traidor e conspirador.
Como resultado, ele é lançado num poço, numa cisterna imunda e sombria, onde enfrenta a ameaça de fome e de morte. Entretanto, o eunuco Ebed-Meleque, um homem justo, intervém e obtém permissão para resgatar Jeremias do poço. Este ato de coragem marca o início de uma série de eventos inesperados que culminam em uma audiência secreta entre o profeta e o rei Zedequias. Ao resgatar Jeremias do poço, Ebed-Meleque demonstra sua compaixão e solidariedade, valores que transcendem as fronteiras culturais e étnicas. Sua ação nos lembra que todos nós, independentemente da nossa origem ou condição, somos chamados a ser agentes de justiça e misericórdia. Deus usou Ebed-Meleque como instrumento de sua graça para libertar Jeremias do poço. Isso nos lembra que em meio às nossas lutas e dificuldades, Deus pode enviar ajuda e conforto por meio de pessoas que agem de acordo com a sua vontade. A autoridade de Zedequias, o rei, estava em xeque e o povo estava em desespero. Nesse cenário tumultuado, Zedequias, o rei, busca um conselho secreto de Jeremias, um profeta que ele não ousa reconhecer publicamente como tal, devido à pressão das lideranças que o acusam de traição. Jeremias, por sua vez, continua a proclamar a mensagem divina com sinceridade e franqueza. Ele aconselha Zedequias a se render aos babilônios, como a única forma de salvar a cidade e suas vidas. Essa mensagem confronta diretamente o desejo do rei de resistir ao cerco babilônico, mas Jeremias, fiel à sua vocação de profeta, não hesita em declarar a palavra do Senhor. Bom, Zedequias está dividido entre a sua vontade de manter o poder e a sua preocupação com o destino do povo e da cidade. Zedequias compreende a gravidade da situação e busca uma resposta de Jeremias, mesmo que secretamente, porque percebe a sinceridade e a credibilidade do profeta. É interessante notar que Zedequias faz Jeremias jurar que não revelará o conteúdo da conversa deles para ninguém, temendo as consequências políticas e pessoais de seguir o conselho do profeta. Jeremias concorda e promete manter segredo, demonstrando sua lealdade ao rei, mas também sua convicção de que as palavras que ele proclama são do Senhor. Entretanto, essa promessa de segredo não é suficiente para Zedequias, que em um ato de desespero e desconfiança, interroga Jeremias novamente para garantir sua fidelidade à palavra dada. Jeremias reafirma sua mensagem de rendição e exorta Zedequias a aceitar o inevitável para salvar a cidade e seu próprio futuro. No entanto, Zedequias não segue o conselho de Jeremias. Sua indecisão e falta de confiança nas palavras do profeta acabam custando caro. A cidade de Jerusalém é eventualmente tomada pelos babilônios e Zedequias é capturado e forçado a testemunhar o cumprimento das profecias de Jeremias. Essa audiência secreta entre Zedequias e Jeremias nos oferece uma visão fascinante das complexidades morais e políticas que permeiam a narrativa bíblica. Ela destaca a tensão entre a vontade humana de resistir e a inevitabilidade dos planos divinos. Além disso, mostra a importância da confiança na palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. Jeremias 39, nós vimos um capítulo repleto de reviravoltas e acontecimentos dramáticos que moldaram o destino de Jerusalém e de seu fiel profeta Jeremias. A cidade de Jerusalém está prestes a enfrentar sua queda iminente diante das forças babilônicas lideradas por Nabucodonosor. A tensão é palpável e a cidade, outrora majestosa e poderosa, agora se encontra à beira do colapso. Jeremias, que durante tanto tempo advertiu o povo sobre a necessidade de se arrepender e voltar-se para Deus, testemunha a triste realização de suas profecias. Através das lentes de Jeremias, nós somos levados a contemplar o trágico cerco, a captura e a destruição de Jerusalém, com todos os seus impactos devastadores. Bom, nós também encontramos nos versículos 4 ao 7 um momento crítico em que o rei Zedequias, o último monarca de Judá, é capturado pelas forças babilônicas. A narrativa começa com a tentativa desesperada do rei de escapar do cerco iminente da cidade.
Diante da inevitabilidade da derrota e da captura, o rei opta por uma fuga desesperada, buscando escapar da fúria de Nabucodonosor e de seu exército. No entanto, essa tentativa é em vão, pois a soberania divina determinou o destino daquele que liderou Judá em um período tumultuado. Bom, Jeremias havia repetidamente advertido Zedequias e o povo de Judá sobre as consequências de sua desobediência a Deus. Ele havia proclamado as palavras do Senhor, anunciando que a cidade seria entregue nas mãos do rei da Babilônia. Agora, diante da captura do próprio Zedequias, vemos a validação das palavras do profeta. A captura do rei Zedequias marca o fim de uma era em Jerusalém. A cidade que um dia foi centro de poder e esplendor, agora se encontra em ruínas e seu rei é levado cativo para a Babilônia. É um momento de profunda reflexão sobre as consequências das ações humanas e sobre como as escolhas individuais podem afetar não apenas a vida pessoal, mas também o destino de uma nação inteira. Dos versículos 8 ao 10, nós testemunhamos um dos mais sombrios e impactantes momentos da história de Jerusalém, a destruição do Templo de Salomão. Este evento não apenas representa uma tragédia para o povo judeu, mas também simboliza a quebra da relação especial entre Deus e a sua nação escolhida. O relato começa com a destruição do incêndio que consome o magnífico Templo de Salomão. Este lugar sagrado era o coração espiritual de Jerusalém e o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Ver as chamas devorando o templo é uma cena angustiante e desoladora, uma imagem que ecoaria através de gerações como um lembrete das consequências do pecado e da rebelião. Além da destruição, também é mencionado o saque dos tesouros do templo. O ouro, a prata, os objetos sagrados que adornavam o santuário são levados pelos invasores babilônicos como espólio de guerra. Esta ação não apenas priva o templo da sua riqueza material, mas também profana os objetos sagrados que eram usados nos rituais de adoração a Deus. A destruição do templo é um marco na história de Jerusalém e do povo judeu. O templo era mais do que uma estrutura física, era o lugar onde Deus encontrava seu povo, onde os sacrifícios eram oferecidos em busca de perdão e reconciliação. Sua destruição simboliza a interrupção dessa comunhão e a perda de um local central para a adoração. O templo não foi destruído apenas por mãos humanas, mas como resultado do juízo divino sobre a nação de Judá. Fica claro que a aliança entre Deus e seu povo foi quebrada devido à infidelidade, e o templo que simbolizava essa aliança foi devastado. Embora a destruição do templo seja um evento de grande tristeza, também podemos encontrar esperança na história. Através das palavras dos profetas, incluindo Jeremias, Deus oferece a promessa de restauração e renovação. Ele promete que, após um período de exílio e sofrimento, seu povo será restaurado e o templo será reconstruído. Bom, nos versículos 11 ao 14, enquanto a cidade e o templo estão sendo destruídos, a história de Jeremias se destaca como um testemunho notável da graça e da providência divina, mesmo nas circunstâncias mais adversas. A narrativa começa com a libertação de Jeremias das prisões de Jerusalém. Jeremias havia sido encarcerado por sua fidelidade em proclamar a palavra de Deus, enfrentando oposição e hostilidade por parte das autoridades e do povo. E Deus não o abandonou em sua aflição. No momento crítico da queda da cidade, Deus age para libertar seu servo fiel. O destino de Jeremias, no entanto, difere da maioria dos habitantes de Jerusalém. Enquanto muitos são levados cativos para a Babilônia como resultado da conquista, Jeremias é oferecido a opção de escolher seu destino. Ele pode optar por ir para a Babilônia com os vitoriosos babilônicos ou permanecer em Judá. Então Jeremias faz uma escolha notável ao decidir permanecer como remanescente pobre e desfavorecido que é deixado para trás na terra de Judá. Essa decisão revela não apenas sua lealdade a Deus, mas também sua compaixão pelos menos afortunados. Ele opta por estar ao lado dos necessitados em seu momento de desolação. É notável também notar que o rei babilônico Nabucodonosor
demonstra consideração por Jeremias. Ele omite ordens para que Jeremias seja tratado com gentileza e cuidado, fornecendo a ele uma escolha de como e onde deseja viver. Isso destaca a providência divina mesmo entre as nações pagãs, pois Deus continua a proteger e guiar seu servo fiel, mesmo em meio à derrota de Judá. A história do destino de Jeremias é um poderoso testemunho de sua fidelidade a Deus. Em um momento em que muitos podem ter escolhido a segurança do exílio na Babilônia, Jeremias escolhe permanecer em sua terra natal, enfrentando as dificuldades e incertezas que aguardam o remanescente. Sua decisão de permanecer com os necessitados é um reflexo do caráter compassivo do profeta e de seu compromisso com a justiça e a retidão. Dos versículos 15 ao 18, Jeremias ainda é preservado. A narrativa começa com a palavra do Senhor vindo a Jeremias enquanto ele ainda está sob a custódia de Gedalias, o governador nomeado pelos babilônios para governar o remanescente de Judá. Deus reafirma sua promessa de preservar Jeremias, assegurando-lhe que sua vida será poupada, mesmo quando a cidade de Jerusalém está em ruínas. Bom, tudo isso nos lembra que a fidelidade de Deus é inabalável, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Em Jeremias capítulo 40, encontramos uma virada fascinante na história do profeta e do povo de Judá. Este capítulo marca um ponto de inflexão nas circunstâncias tumultuadas que assolaram Jerusalém e a nação de Judá. Após a queda da cidade e o exílio babilônico, este capítulo traz um vislumbre de esperança e oportunidade para aqueles que sobreviveram ao colapso do seu reino. O capítulo começa com Jeremias sendo libertado da prisão pelos babilônios, demonstrando a mão providencial de Deus mesmo em meio à adversidade. Ele é convidado a escolher o seu destino, optando por permanecer com os remanescentes de seu povo em Judá. Jeremias também introduz Gedalias. Esse capítulo 40 introduz Gedalias, um governador nomeado pelos babilônios para administrar a região. Sob sua liderança, o capítulo retrata a tentativa de estabilizar a terra devastada e oferecer um futuro para os sobreviventes. No entanto, a política e a intriga não estão ausentes, e o capítulo revela os desafios que enfrentaram enquanto buscavam reconstruir suas vidas. Uma das primeiras ações de Gedalias como governador é estabelecer contato com os líderes remanescentes do povo de Judá. Ele se reúne com eles em Mispá e oferece palavras de encorajamento e apoio. Os babilônios também oferecem uma promessa de proteção a Gedalias, o que reflete as complexidades políticas da época. Como governador nomeado pelos conquistadores, Gedalias deve equilibrar sua lealdade ao povo de Judá e a sua relação com os babilônios. Essa dinâmica delicada é uma lembrança das complexidades da política e da diplomacia em um mundo dividido em constante mudança. Bom, no versículo 13 até o 16 vai nos mostrar uma conspiração tramada contra Gedalias por Ismael, um membro da família real de Judá, que estava insatisfeito com a liderança de Gedalias e seu apoio aos babilônios. Essa trama revela as divisões e tensões internas que ainda assolavam o povo de Judá, mesmo após a destruição de Jerusalém. O desenrolar dos eventos ilustra como a intriga política e a ambição pode levar a atos de violência. No versículo 14, Gedalias convida Ismael para uma refeição, um gesto de boa vontade e reconciliação. No entanto, Ismael aproveita a oportunidade para assassinar Gedalias e os outros líderes presentes, mergulhando Judá em um caos ainda maior. A morte de Gedalias é um ponto de virada na história de Judá. Sem um líder central, a terra fica mais vulnerável à anarquia e à incerteza. Os remanescentes de Judá, que haviam visto Gedalias como um farol de esperança, agora enfrentam uma nova e sombria realidade. O assassinato de Gedalias também serve como um lembrete das complexidades da liderança em tempos turbulentos. Gedalias era um líder comprometido com a estabilidade e a reconciliação, mas a sua morte prematura mostra como a paz pode ser efêmera em um mundo repleto de rivalidades e ambições individuais.
Esse trecho nos convida a refletir sobre a fragilidade da ordem e da paz em tempos de crise. A intriga política e a violência podem desfazer os esforços de reconciliação e reconstrução, deixando uma nação em ruínas e o seu povo em desespero. Além disso, a morte de Gedalias também destaca a imprevisibilidade da vida e a fragilidade da liderança humana. Gedalias, que havia sido nomeado para liderar Judá, em um momento crítico, foi subitamente tirado de cena, demonstrando que os nossos planos e esforços podem ser alterados em um instante. O Salmo 74 é um lamento nacional atribuído a Asaf, ou melhor, a linhagem dos filhos de Asaf, levitas encarregados da adoração em Israel. O cenário retratado é devastador. O templo de Jerusalém foi destruído, os santuários profanados e o povo de Deus levado ao cativeiro. Este contexto corresponde à invasão de Jerusalém pelos babilônios em 586 a.C., quando Nabucodonosor saqueou e incendiou o templo. Este salmo foi escrito em lágrimas. É a voz de um povo que sente ter perdido não só a sua terra e templo, mas também o favor de Deus. No entanto, mesmo diante da desolação, o salmo é uma oração fundamentada na aliança, como se vê também em Salmos 89, um outro lamento por aparente quebra da promessa divina. No versículo 1 diz assim: ó Deus, por que nos rejeitaste definitivamente? O salmista sente-se abandonado. Ele apela à memória da aliança, lembrando que o povo foi adquirido por Deus, redimido e separado para si. A menção a Monte Sião relembra o lugar da presença divina, hoje em ruínas. Assim como no Salmo 79, o autor roga que Deus volte o seu olhar ao santuário destruído. No versículo 4 diz assim: teus adversários gritaram triunfantes bem no local onde te encontravas conosco. A cena descrita é de violação sagrada. Os inimigos entram no templo como lenhadores invadindo a floresta, derrubam a estrutura com machados e colocam fogo em tudo. As bandeiras hasteadas no santuário representam os deuses pagãos, numa afronta direta ao Senhor. Como cristãos, nós nos entristecemos ao imaginar que o local da presença de Deus virou ruínas. A destruição descrita lembra a dor vista em Lamentações 1, que a gente vai ler ainda esse livro, onde Jerusalém chora seu abandono. No versículo 9 diz assim: não há mais profetas e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. O desespero se aprofunda, não há sinais, milagres ou direção. Deus parece mudo. Esse silêncio divino é interpretado como ausência de perdão e disciplina severa. O salmista suplica: por que retens a tua mão direita? Ou seja, por que o teu braço do poder de Deus está recolhido? No versículo 12 diz assim: tu, ó Deus, és o meu rei desde a antiguidade. Aqui rompe o lamento com a afirmação de fé. O salmista lembra que Deus é rei desde a eternidade e Senhor sobre a criação. Ele cita feitos antigos, a abertura do mar, a derrota do Leviatã, a abertura de fontes e o domínio sobre o dia e a noite. A figura do Leviatã representa o caos. E no Salmos 29, que a gente já leu, o domínio de Deus sobre as águas é um símbolo de soberania absoluta. No versículo 20 diz assim: dá atenção à tua herança. O salmo termina com um clamor fundamentado não na justiça do povo, mas na aliança divina. A pomba representa o povo frágil e indefeso. O salmista pede que Deus não se esqueça dos pobres, dos necessitados e dos fiéis oprimidos. O versículo 22 diz assim: levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. O povo sofre, mas o maior motivo do clamor é a afronta contra o nome de Deus. O Salmo 79 tem o mesmo tom. É um lamento coletivo escrito por Asaf e tem um pano de fundo também a destruição de Jerusalém e a profanação do templo. O salmista começa seu lamento com uma descrição trágica. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas. Ou seja, a terra, o templo e a cidade, todos considerados sagrados, foram entregues ao saque. Aqui a gente pode perceber que nem mesmo o lugar mais santo
está isento de disciplina quando o povo quebra a aliança. A violência dos invasores é descrita em detalhes. Deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens. Na cultura hebraica, o sepultamento era um ato de honra. Ser deixado insepulto representava maldição. O autor continua lá no versículo 3, derramar o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. O sangue humano, tratado como algo sem valor, denuncia a brutalidade dos inimigos e a desolação dos sobreviventes. Para completar o quadro, Asaf lamenta. Somos motivos de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Aqui essa zombaria ela é semelhante àquela que é descrita em Lamentações capítulo 2. Nós não lemos ainda, mas se você quiser checar, é Lamentações 2, os versículos 15 ao 16. Ali os inimigos de Judá batiam palmas e diziam: é esta cidade chamada perfeita em beleza? A vergonha pública era parte do juízo. A dor do povo se transforma em súplica. Até quando, Senhor, ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? Essa súplica, essa expressão é recorrente nos salmos de lamento, como os Salmos 13, e revela o peso da disciplina prolongada. Asaf então redireciona o pedido: derrama tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome. Então, o salmista quer ver a justiça, que o mesmo Deus que corrige seus filhos também puna os inimigos impiedosos. A justificativa aparece no versículo seguinte: pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a sua terra. A ação dos caldeus foi de destruição completa. Eles não se limitaram a vencer uma batalha, devastaram a herança do Senhor. Depois dos versículos 9 a 12, nós vamos ver um pedido por redenção e justiça. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados. Por amor do teu nome, o povo está preocupado com a reputação do Senhor entre os pagãos. Eles dizem assim também: porque as nações haverão de dizer: onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos mostra as nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Então este mesmo apelo também aparece em outros salmos, quando o nome de Deus é desonrado. Seus filhos podem orar com ousadia para que a sua justiça se manifeste. Também vemos um voto de louvor e fidelidade no versículo 13, que nos diz: então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração cantaremos os teus louvores. O povo reafirma sua identidade. Ainda são ovelhas do pastoreio de Deus. A disciplina não os removeu da aliança. Bom, terminamos por aqui e completando a leitura de Jeremias com o livro de Salmos, nesses 2 capítulos, que complementa mais o que lemos, o cenário que estávamos lendo nesses capítulos de 38 ao 40 de Jeremias. Que o Senhor continue nos ensinando, nos ensinando sobre o que Ele ama, o que o motiva, Principalmente esse Salmo 79, embora ele não continha profecias diretas sobre o Messias, ele antecipa temas que se cumprem plenamente em Jesus. O clamor por perdão baseado no nome de Deus. Além disso, a zombaria dos inimigos, onde está o Deus deles, reaparece também como o escárnio que Jesus sofreu na cruz. A dor de Israel antecipava o sofrimento do justo por excelência. A imagem das ovelhas e seu pastoreio, onde Jesus se apresenta como o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. A restauração definitiva vem por meio dele. Amém? Que Deus continue nos ensinando através do teu Espírito Santo e que Ele te abençoe grandemente. Até o próximo áudio. Tchau, tchau.